em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6 em diante. Hoje com o tema, o clamor da Macedônia. É importante nós entendermos que há muita gente que estão vivendo um momento muito difícil, não conhecem a Deus, ou aqueles que desejam conhecer a Deus, aqueles que desejam ter uma experiência muito viva, muito pessoal com Deus, ou aqueles que na verdade já perderam a esperança, mas lá no fundo há um clamor. E o que Deus quer que a gente entenda é que nós nos tornemos realmente, que a gente se torne um instrumento de resposta ao clamor dessas pessoas. E para isso é importante nós notarmos que a nossa vida, ela tem que ser guiada, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, e nós devemos nos render a Deus, de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, com toda a força da nossa vida. Entender que há um propósito específico de Deus para cada um de nós. E Deus quer que você se torne realmente uma resposta de oração para a vida de outras pessoas. Então acompanhe comigo, vamos lá. Olha o que diz o texto. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Digam amém. Nós vamos notar, primeiro ponto, olha só o que é alguém que na verdade quando ele disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele pôde dizer isso porque a sua vida, Paulo disse isso, porque a sua vida sempre fora, depois do seu encontro com Cristo, sempre fora dirigida pelo Espírito Santo. A tal ponto que ele, na sua concepção, no que ele achava, no que ele pensava, ele achou que deveria ir para a Ásia pregar o Evangelho. O Espírito de Deus o impediu de ir para a Ásia. Você pode observar que o alvo era pregar o Evangelho. Ele queria ganhar pessoas na Ásia, mas o Espírito Santo disse para ele que não era hora dele ir para a Ásia. Aí ele tenta ir para outro lugar, e o Espírito Santo diz também, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo também o impediu. Mas de repente ele tem uma visão. Aí é a obra do Espírito Santo, é Deus trabalhando, porque algo precisava acontecer na Macedônia. Havia um clamor na Macedônia, situações que precisava que alguém que realmente tivesse relacionamento com Deus, tivesse vida com Deus, pudesse atender essas pessoas e mudar o estado ou o quadro da história da vida dessas pessoas. Por isso ele tem uma visão de um varão clamando e dizendo: passa a Macedônia, vem e ajuda-nos. Paulo entendeu que era uma direção de Deus para que ele fosse a Macedônia. Havia um clamor na Macedônia. E a gente vai observar pelo menos 3 episódios
que aconteceu na Macedônia. Como, eu quero que você entenda, como resposta do clamor e como resposta também do que Paulo fez atendendo esse chamado. Então ele vai para a Macedônia, conforme a direção de Deus. Ele vai para a Europa, em vez de ir para a Ásia, ele vai para a Europa e ele vai para a Macedônia, vai para uma cidade chamada Filipos, a cidade mais importante da Macedônia. E logo de cara ele procura, olha só que coisa interessante, ele procura uma sinagoga. E não havia uma igreja na Macedônia. Então ele começa a caminhar, de repente ele encontra um rio. E ele, poxa, eu acho que aqui é um bom local para oração. Já que não tinha a igreja, a sinagoga, então ele foi para esse lugar e falou, olha, isso aqui deve ser muito bom, um local tranquilo para a gente orar. E ali estavam algumas mulheres. Ele começa a orar. Entre essas mulheres, estava uma mulher chamada Lídia, uma mulher temente a Deus. Então nota-se que era uma gentil, uma mulher gentílica, que praticamente havia se convertido ao judaísmo, mas que tinha um clamor em sua alma, em seu espírito. Ela queria conhecer a Deus mais de perto, muito mais que uma religião. Enquanto muita gente está preocupada em ter uma religião e às vezes cumprir o seu compromisso religioso, quem sabe indo à missa, ao culto, uma vez por semana, tá bom demais, até semana que vem, ou até o mês que vem, a próxima ceia. Mas aquela mulher queria algo mais. Ela tinha um clamor dentro de si em conhecer a Deus. E praticamente o Espírito Santo começa a trabalhar em tudo isso. E Paulo começa a ministrar, Paulo e Silas começam a ministrar para essa mulher. Quando ele começa a ministrar, eu acredito que ele falava sobre Jesus, sobre a obra da cruz, falava sobre o Filho de Deus, falava sobre o que realmente Jesus fez, despindo-se de sua glória, sendo Deus, se tornou homem e foi levado à cruz, levando sobre si as nossas dores, tristezas, angústias, enfermidades, problemas, pecados, maldições, e que Ele era a única forma de alguém ter um relacionamento com o Pai. Então, naturalmente, você nota, diz a palavra que o coração, Deus, a palavra penetra o coração daquela mulher, Deus abre o coração daquela mulher. Ela estava tão ansiosa, tão atenta e clamando por algo mais em relação à pessoa de Deus, que quando Paulo prega, ela instantaneamente recebe a palavra. E ela entrega a sua vida a Cristo. Na primeira mensagem que ela ouviu, ela entrega a sua vida 100% a Cristo, porque havia um clamor dentro dela. Ela queria conhecer a Deus mais de perto. E ali se levantou alguém, que foi uma resposta do clamor daquela mulher. Na verdade, aqueles dois homens, Paulo e Silas, era a resposta do clamor daquela mulher. Através de Paulo e Silas, ela pôde ter uma experiência mais viva, muito mais que uma religião, muito mais que ir a uma igreja, participar de um culto, ou assistir um culto. Ela, na verdade, estava tendo agora algo novo que fluía dentro dela, que trazia vida. Aquela mulher, ela era uma vendedora de púrpura, e ela se entrega tanto a Deus, que ela insiste com Paulo e Silas, para que ficasse na casa dela. Olha só, ela começa a nascer no coração dela, o desejo de servir.
E ela foi importantíssima no seu ministério, no ministério de Paulo e Silas. Uma mulher que primeiro abre a porta da sua casa, para que os dois homens de Deus pudessem ficar lá. Eles não quiseram ir, mas ela foi tão insistente, ela constrangeu Paulo e Silas a ir para sua casa. Olha só, ela abre a porta da sua casa para o reino de Deus, para os dois servos de Deus. A sua casa se tornaria um local onde as pessoas também teriam um encontro com Cristo. E se a gente pudesse falar aqui, seria uma casa de paz, seria uma célula, e onde ela também, com o seu trabalho, com a sua empresa, ela podia investir no ministério de Paulo e Silas. Olha só o clamor daquela mulher, ela queria algo mais. Ela clamou ali na Macedônia, ela clama que ela precisava conhecer a Deus. E Deus envia Paulo e Silas. E aquela mulher passa a conhecer a Deus, não apenas conhecê-lo, mas passou a conhecê-lo de tal forma, foi tomando posse da palavra de tal forma que ela começou a servir. E quando você pega na sequência, não apenas a servir, mas ser um instrumento para gerar outros. A sua casa se abriu para que outros sejam ganhos para Cristo. A gente observa uma outra coisa interessante. Primeiro, foi exatamente a conversão de Lídia. Agora, o segundo episódio, ainda na Macedônia, Paulo e Silas vai ao local de oração e encontram uma mulher que era uma escrava. Humanamente falando, ela era escrava. Mas o pior não era ser escrava de seus senhores. O pior era ser escrava de um espírito maligno de adivinhação. Só Deus sabe o que essa mulher passou com a ação as ações desse espírito maligno de adivinhação que possuía o seu corpo, a sua mente e a sua vida. Só Deus sabe das experiências que ela teve com essa opressão maligna de escravidão. Mas acredito que dentro dela havia um clamor. Ela queria ficar livre disso. Só Deus sabe. E talvez os seus senhores não estavam nem aí pelo que ela passava na hora da manifestação desse espírito de adivinhação. Porque afinal, ela gerava muitos lucros aos seus senhores. Mas ela sabia o que ela enfrentava. E dentro dela havia um clamor. Ela precisava dessa libertação, no mínimo, a libertação espiritual. E quando Paulo passava para o local de oração, aquele espírito maligno se manifestava na vida daquela mulher. E ela erguia a voz e dizia: esses dois homens são servos do Deus Altíssimo. Quem é que não conhecia aquela mulher? Todo mundo conhecia. Quantas adivinhações ela fez, quanto lucro ela deu aos seus senhores. Paulo ficou perturbado com aquilo. Ele poderia ter recebido isso como elogio, mas ele ficou perturbado. Segundo dia de oração, passa pelo mesmo local. Aquela mulher se levanta, ergue a sua voz e grita bem alto, dizendo: estes dois homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo continuou perturbado com aquilo. Na verdade, Satanás estava preparando uma armadilha para aqueles dois homens. Você precisa ter muito cuidado com o que você ouve. Preste bastante atenção. Você precisa ter muito cuidado com o que você ouve, até com os elogios. Tanto um homem como uma mulher precisa estar muito atento
com o que você anda ouvindo, você pensa que isso é bênção, isso te alegra, isso na verdade te leva para cima, mas é uma armadilha de Satanás, tentando te levar ao caos. Muito cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, e muito cuidado com a soberba, com o orgulho. Todo mundo conhecia aquela mulher, e aquela mulher levantando a sua voz, e todo mundo ouvindo e dizendo que aqueles dois homens eram servos do Deus Altíssimo. Simplesmente. Muitos talvez ficariam orgulhosos. Descer o dia, mais uma vez, na hora da oração, eles passam e aquela mulher vai atrás gritando: estes dois homens são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo, tendo discernimento, sendo guiado pelo Espírito Santo, sabia que aquilo em nenhum momento era de Deus. Os elogios que vinham eram uma armadilha para levantar na vida deles a soberba, o orgulho, e deixarem de ser servos. Pelo contrário, Paulo olha para aquela mulher, simplesmente vira para ela e diz assim: espírito maligno de adivinhação, sai dela. Sai dela. Instantaneamente, o clamor daquela mulher foi atendido. Paulo e Silas se tornaram instrumento para o clamor daquela mulher, para a salvação daquela mulher, para a mudança de história daquela mulher. Porque na mesma hora, imagina quanta opressão ela sentia com a manifestação desse espírito maligno. Instantaneamente, ela ficou liberta daquele espírito maligno de adivinhação. E os seus senhores, quando viram isso, que ela estava livre, ela não adivinhava mais, ela estava livre, espiritualmente ela estava livre agora. Poderia até continuar como escrava, humanamente falando, mas espiritualmente ela estava livre, totalmente livre daquela manifestação diabólica, demoníaca. E aqueles homens romanos pegaram Paulo e Silas e levaram aos magistrados. E disseram: olha, esses dois homens estão aqui no nosso meio trazendo costumes que nós romanos não temos esses costumes. E naquela hora, o que aconteceu? Simplesmente, os magistrados mandaram chicotear. Pegaram a vara e praticamente mandaram chicotear a Paulo e Silas. Depois de ferir o corpo deles, disse para o carcereiro: olha, eu quero que você guarde esses homens com muito cuidado. O carcereiro pega Paulo e Silas, preste bastante atenção nisso, pega Paulo e Silas e o coloca no tronco, no meio da prisão. Preste bastante atenção nisso. Paulo e Silas poderiam ter ficado revoltados. Poxa Deus, a gente ia para a Ásia, o Senhor não permitiu que a gente fosse para a Ásia, o Senhor nos mandou para a Europa, nos mandou para a Macedônia, a gente veio de coração aberto para fazer a tua obra, até houve a conversão de Lídia. Senhor, o culto na casa de Lídia está funcionando bem, a célula na casa de Lídia, a casa de paz na casa de Lídia está funcionando muito bem. Mas Senhor, nós até libertamos essa mulher daquele espírito maligno. E agora, Deus, olha só o preço que a gente está pagando. O Senhor nos abandonou, o Senhor virou as costas para a gente
a gente está fazendo a sua obra, e olha só a recompensa que nós temos. Eu quero te dizer uma coisa: quando a gente está realizando a obra de Deus, quando a gente está dizendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, quando a gente toma posse do chamado, nós temos que ter consciência que a gente vai enfrentar perseguições, críticas, ok? E muitas vezes seremos até rejeitados. Mas o que importa? Quando você conhece o propósito que Deus tem para a sua vida, você passa por cima de tudo isso, de toda perseguição, de toda crítica. Você passa por cima de tudo isso, de toda rejeição, porque você sabe que vale a pena ser perseguido, ou ser criticado, ou ser rejeitado por causa do nome de Jesus. Vale a pena. Paulo olha, imagina, o corpo todo retalhado, de noite, sem roupa, ferido, machucado, acorrentado, sendo humilhado, sendo envergonhado diante de todos os presos. Eles sabiam que valia a pena, em vez de murmurar, de reclamar, à meia-noite, eles começam a cantar. Se fosse hoje, eu acredito que eles cantariam essa música. Eu não sei o que eles cantaram. Cantaram salmos. Que salmos eles cantaram também não sei. A Bíblia não fala. Mas se fosse hoje, eu acredito que eles cantariam dessa forma assim. Então minha alma canta, grandioso és tu, grandioso és tu. Então uma canta a ti, grandioso, grandioso és tu. Levanta a tua mão bem alto, erga a tua voz e declare: então grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta, grandioso és tu. Diz a palavra que todos os presos pararam para ouvir. E eu acredito que a glória de Deus se manifestou ali. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Aí entenda bem que há o momento dela se manifestar. E por isso, crendo, adorando, louvando, eles continuam cantando e dizendo: o que ele vive, porque ele vive, temor, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos Levanta as tuas mãos e declare bem forte: porque Ele, posso crer no
que minha vida está nas mãos corpo ferido, retalhado, envergonhado, humilhado, mas ele dizia: minha alma canta ao Senhor, porque Ele vive, e eu creio no amanhã, eu creio no meu milagre, eu creio na minha vitória. Eu acredito que os anjos cantaram, os anjos dançaram, e a glória de Deus se manifestou na terra, em especial ali em Filipos, ali no cárcere, e instantaneamente algo aconteceu. Houve um terremoto. Irmão, onde a glória de Deus se manifesta, há terremotos. Eu não sei qual terremoto que você precisa na tua vida, mas a glória de Deus vai se manifestar na tua vida de uma forma poderosa. Mas um terremoto abençoador. Sabe por quê? Porque quando houve o terremoto, as grades se abriram, as celas se abriram. Ok, isso é até normal, houve o terremoto, então quem sabe houve algum movimento e as grades terminaram se abrindo. Mas terremoto solta corrente? Paulo e Silas estavam acorrentados. Terremoto solta corrente? As correntes caíram por terra. Eu não sei quais são as grades que estão te aprisionando, quais são as correntes que estão te amarrando, mas esse mesmo Jesus está aqui hoje. Eu vou repetir, esse mesmo Jesus está aqui hoje. As cadeias e as correntes caem por terra. Aí a gente encontra um homem, o carcereiro, quando viu aquilo, ele tinha uma tendência para o suicídio. Nota-se claramente. Estava dentro dele um espírito maligno de suicídio, a tal ponto que ele ficou tão desesperado que ele pegou a sua espada e iria se suicidar. Mas havia dois homens que era a resposta de clamor para a vida do carcereiro. Eu acho que você não entendeu. Dois homens que era a resposta do clamor de uma mulher que queria conhecer mais a Deus. Dois homens que era a resposta do clamor de uma outra mulher que era possuída por um espírito maligno, era endemoniada mesmo. Dois homens que era a resposta de clamor. Escute bem. Resposta do clamor mesmo, de um homem que tinha uma tendência para o suicídio. E quando Elias, imagina, eu acredito que não foi a primeira vez que isso passou na vida dele. Já havia essa tendência, já havia esse espírito maligno agindo na vida dele, e lá dentro havia um clamor, ele queria ficar livre disso, mas a pressão foi tão grande naquela hora, que ele tenta se matar. Mas a resposta para a vida daquele homem estava ali, chamava-se Paulo e Silas. E Paulo e Silas levantam a sua voz, e Paulo diz: não faça isso! Não faça isso! Todos nós estamos aqui. Olha só, gente, como é que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Todos os presos poderiam ter fugido, mas por causa de Paulo e Silas, que foi instrumento de salvação na vida de pessoas, resposta do clamor de alguém. Escuta, ninguém fugiu, ninguém, nenhum prisioneiro fugiu, mesmo com as celas abertas, as correntes caindo por terra, ninguém fugiu. Aí o carcereiro olha e diz assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo?
Ele estava querendo agora algo mais. De uma vez por todas ser livre desse espírito maligno de suicídio que atormentava a sua vida. E quase conseguiu o êxito. Mas não conseguiu, porque eu acredito que lá dentro dele havia um clamor: eu não quero isso na minha vida. Eu preciso de ajuda. Ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E aqueles que eram o instrumento de salvação, resposta de clamor, Paulo e Silas. Paulo olha para ele e diz assim: crê no Senhor Jesus. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas a palavra hoje é: crê no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Eu não sei se você entrou aqui angustiado, deprimido, ou quem está nos acompanhando no campus online, ou você que depois estará assistindo esse vídeo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: você precisa crer em Jesus. Creia nele. Ele é a resposta para a sua dor. Ele é a resposta para os seus problemas. Ele é a resposta para as suas angústias. Ele é a resposta para as suas tristezas. Ele é a resposta para todas as áreas da tua vida. Creia no Senhor Jesus. Olha só, e a bênção se estende a você e a sua casa, a você e a sua família. Que lindo, gente. O homem na mesma hora entrega a vida para Jesus. Ele acreditou, ele tomou posse. Eu imagino como aquele espírito suicídio estava nele, que tentava destruir a sua vida, ficou odiando Paulo e Silas, porque ele não teria mais poder sobre a vida do carcereiro. Escute bem. Aí o carcereiro vai lá, pega os dois, todo ferido, e começa a limpar as feridas. Começa a limpar as feridas. Deixa eu te falar uma coisa. Em nenhum momento Jesus nunca disse que a gente ficará sem feridas quando a gente entrega a vida para Ele, quando a gente toma posse do chamado. Podem acontecer muitas feridas, muitas lutas, muitas adversidades, muitos problemas, muitas situações inesperadas. Mas tem alguém que sara as nossas feridas, que vai limpando as nossas feridas, vai cuidando, vai nos sarando, vai nos libertando. Eu tenho uma coisa para dizer para você: Ele está na tua vida, Ele habita na tua vida, Ele é o Espírito Santo de Deus. Tudo que você precisa é viver o chamado. Pode vir as feridas, mas o Espírito Santo vai cuidar de cada uma delas, vai sarar cada uma delas. Como o carcereiro, naquele dia, imagino que ele limpa as feridas das costas, do corpo de Paulo e Silas, e vai colocando alguma coisa para aliviar a dor. Ah, meu irmão, eu não estou dizendo para você que o Espírito Santo só vai te aliviar. Eu estou dizendo a você que o Espírito Santo vai te dar a vitória. Estou dizendo a você que Jesus vai te dar a vitória, que Jesus está com você. Aí, fica de pé, por favor. Aí, o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa. Prega para toda a família. E naquele dia toda a família foi salva. Sabe por quê? Que houve tanta alegria naquela família, na vida de Lídia, na vida da mulher que estava possuída por um espírito, por um demônio, espírito maligno de adivinhação, e na vida dos carcereiros. Sabe por que houve tanta alegria? Porque Paulo e Silas ouviu o clamor da Macedônia. Tem gente perto de você, ou longe de você, parentes, amigos da sua própria família, colegas de trabalho, que lá dentro estão clamando mesmo.
dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ter esperança, porque a gente enfrenta luta, adversidade, mas a gente tem esperança. Por isso, o escritor de Hebreus diz assim: retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele cumpriu Ele determinou a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção. Agora outros estão esperando essa esperança, e você é o instrumento de salvação na vida dessas pessoas. Você é a pessoa que Deus vai usar para que a esperança volte, para que a vida e a história dessa pessoa seja mudada, e em Cristo ela seja salva. Por isso eu quero pedir a você, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, que cada um de nós sejamos o instrumento usado por Ti para atender o clamor de outras pessoas, instrumento de bênção, de salvação, de esperança, de vida. Ó Deus, de tal forma que aonde nós chegarmos, vivendo intensamente o chamado, o espírito da doença, da enfermidade, da angústia, dos problemas na família, da desavença no lar, dos vícios, ó Deus, do suicídio, seja arrancado e caia fora, mas que a glória do Senhor se manifeste através de nossas vidas, e todos que estão aqui, ó Pai, entendam que cada um precisa ser um instrumento usado por Ti para atender o clamor de outras pessoas para a glória do Teu nome. E todos digam, põe as duas mãos na altura do peito, diga ao Espírito Santo: eis-me aqui, Espírito Santo, Tua presença em mim é o que necessito mais.